Na história do pensamento humano, existem filósofos que organizam ideias, e existem filósofos que desorganizam tudo o que você acreditava saber sobre si mesmo, e te deixam com uma pergunta que não sai da cabeça. Kierkegaard foi o segundo tipo. Nascido em Copenhague no início do século XIX, filho de um homem profundamente filosófico que conduzia debates e leituras em casa, Søren Kierkegaard cresceu imerso em ideias. Mas quando foi para a universidade estudar filosofia e teologia, algo o incomodou profundamente. As obras que encontrou ali pareciam desconectadas da vida real. Muito sistema, pouca carne. Muita estrutura, pouca verdade vivida. Essa insatisfação não era fraqueza intelectual. Era o início de um pensamento que ia mudar a filosofia ocidental. Porque Kierkegaard decidiu que não queria filosofar sobre o ser humano em abstrato. Queria filosofar sobre o ser humano que acorda de manhã, que teme, que escolhe, que ama, que duvida, que morre. O ser humano concreto, subjetivo e irredutivelmente singular. E foi nesse caminho que ele encontrou a ansiedade. Não como problema a resolver, como dado fundamental da existência. Existe uma distinção que precisa ser feita aqui, e faço questão de fazê-la porque o campo da saúde mental é importante demais para ser confundido com filosofia existencial. O que Kierkegaard chamava de Angst, traduzido às vezes como ansiedade, às vezes como angústia, não é o transtorno de ansiedade que os manuais de psiquiatria descrevem. Não é uma disfunção. Não é algo que precisa de diagnóstico e tratamento clínico. É outra coisa. É a experiência de estar vivo e consciente num mundo que não oferece garantias. Kierkegaard convida a contemplar algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando evitar. Desde o momento em que nascemos, estamos num mundo inerentemente imprevisível, cheio de possibilidades que nunca se fecham completamente, cheio de escolhas que nunca têm garantia de resultado. Essa abertura radical da existência, o fato de que nada está definitivamente resolvido, de que o amanhã não está dado, é o que gera o que ele chama de angst. E aqui está a virada que torna Kierkegaard tão perturbador e tão necessário ao mesmo tempo. Ele não via a ansiedade como inimiga, via como evidência de algo precioso, a liberdade. Numa das frases mais citadas da história da filosofia, e com razão, ele escreveu que a ansiedade é a vertigem da liberdade. Não é uma imagem bonita para enfeitar uma parede, é uma descrição precisa. Quando você está na beira de uma escolha que importa, quando você percebe que pode ir em mais de uma direção e que cada direção carrega consequências que não é possível prever com certeza, esse desconforto que você sente não é sinal de fraqueza, é sinal de que você é livre. Animais que agem por instinto não experimentam ansiedade existencial. Não porque a vida seja mais simples para eles, mas porque não carregam o peso da consciência de si mesmos, da possibilidade de se tornar algo diferente do que são, da responsabilidade pelas próprias escolhas. A ansiedade existencial, nesse sentido, é o preço da consciência. E Kierkegaard acreditava que negá-la, correr dela, anestesiá-la, fingir que não existe, é abrir mão de algo essencial da própria humanidade. Isso ressoa em mim de forma muito direta. Passei um período da minha vida em que a ansiedade estava no controle. E o paradoxo era que eu ensinava justamente sobre equilíbrio, sobre presença, sobre clareza interior. A dissonância entre o que eu dizia e o que eu vivia foi dolorosa de uma forma que demorei a admitir. Mas olhando para trás, entendo que aquele período foi onde aprendi de verdade o que significa habitar a ansiedade em vez de tentar eliminá-la.
Não é uma tarefa agradável, mas é uma tarefa honesta. Kierkegaard observava que a condição moderna, e ele escrevia no século XIX, imagine o que diria hoje, com redes sociais, notificações infinitas e a pressão constante de performar uma vida para uma audiência que nunca para de julgar, é caracterizada por uma ansiedade crônica diante da multiplicidade de escolhas. Somos bombardeados por opções, inundados por informação, confrontados a cada momento com decisões que precisamos tomar sem ter certeza de que estamos escolhendo certo. E a resposta mais comum a esse estado é a fuga. A fuga pode ter muitas formas. A ocupação permanente, estar sempre fazendo alguma coisa para não ter que parar e sentir. O entretenimento incessante, preencher cada momento disponível com estímulos para não ter que encontrar o silêncio. A rolagem compulsiva pelas redes, onde cada scroll é uma pequena dose de distração que adia por mais alguns segundos o encontro com o que está incomodando. O conformismo. Adotar os valores e as escolhas do grupo sem examiná-los, porque é mais confortável não ter que decidir por si mesmo. Kierkegaard era implacável com essas formas de evasão. Não por moralismo, ele não estava interessado em julgar ninguém, mas porque entendia que essas fugas têm um custo. Você pode chegar ao fim da vida sem ter vivido de verdade a sua, sem ter feito escolhas que fossem genuinamente suas, sem ter encontrado o que ele chamava de verdade subjetiva, a verdade que ressoa no centro do seu ser, não a verdade que os outros aprovam ou que o sistema valida. Ele escreveu algo que me acompanha há muito tempo. A coisa crucial é encontrar uma verdade que seja verdade para mim. Encontrar a ideia pela qual estou disposto a viver e morrer. Essa frase pode soar intensa, mas o que ele está dizendo é, na sua essência, simples e radical ao mesmo tempo. Não existe atalho para uma vida significativa que passe por fora de você mesmo. Você pode acumular opiniões, certificados, aprovação social, segurança material e ainda assim viver como estrangeiro da própria existência, se o que você está perseguindo não tiver nenhuma conexão real com o que você genuinamente é. A verdade subjetiva de Kierkegaard não é relativismo, não é cada um tem a sua verdade e tudo vale igualmente. É uma exigência muito mais severa do que isso. É a exigência de que você realmente se conheça, que você vá fundo o suficiente em si mesmo para distinguir o que você foi condicionado a querer do que você realmente quer. O que você faz por medo do que os outros vão pensar, do que você faria se não houvesse ninguém olhando. Essa distinção é o trabalho de uma vida. E é exatamente aí que a ansiedade reaparece, não como obstáculo, mas como guia. Quando você está considerando um caminho que é genuinamente seu, que vai contra a expectativa, que sai da zona de conforto coletiva, que exige que você assuma responsabilidade total pelas consequências, você vai sentir ansiedade. Isso é esperado. Isso é normal. Mais do que isso, é informação. A ansiedade, na visão de Kierkegaard, funciona como uma espécie de bússola invertida. Ela aponta para os lugares onde algo importante está em jogo, onde uma escolha real precisa ser feita, onde o crescimento genuíno é possível, mas também onde a fuga é mais tentadora. O que diferencia quem cresce de quem fica estagnado não é a ausência de ansiedade. É o que cada um faz quando ela aparece. Quem foge vai encontrar outra distração. Vai se conformar com mais uma expectativa que não é sua. Vai adiar por mais um ano
a escolha que sabe que precisa fazer. A ansiedade passa, temporariamente, mas o que a gerou permanece e vai voltar com mais força. Quem confronta, não de forma heróica, não numa epifania dramática, mas com a paciência de quem aprende a sentar com o desconforto, vai encontrar algo do outro lado dessa confrontação. Não certeza. Kierkegaard nunca prometeu certeza, mas clareza. Uma relação diferente com a própria existência. Uma menor dependência da aprovação externa para se sentir orientado. O que ele chamava de salto de fé não é irracionalidade. É o reconhecimento de que existem momentos em que toda a análise já foi feita, toda a informação disponível já foi processada. E ainda assim, a escolha não pode ser delegada a uma equação. Ela precisa ser feita por um ser que assume o risco de errar, que sabe que pode errar e que ainda assim avança. Isso é exigente, mas é também, na perspectiva de Kierkegaard, a única forma de viver de verdade. Existe um aspecto dessa filosofia que dialoga de forma muito direta com algo que observo repetidamente nas pessoas que acompanho em processos de transformação: a confusão entre conformidade e segurança. Existe uma crença, raramente examinada, de que seguir o caminho esperado, fazer o que se espera de alguém na sua posição, adotar as opiniões do grupo, é uma forma de proteção. De que sair desse caminho é arriscar demais. Kierkegaard diria que esse raciocínio inverte a realidade. Conformar-se sem exame não é segurança. É a forma mais silenciosa de se perder. Porque você vai continuar existindo, vai ter emprego, vai ter rotina, vai ter as aparências de uma vida estruturada, mas a questão de quem você é e o que você genuinamente quer construir com o tempo que tem fica sem resposta. E essa pergunta sem resposta vai continuar produzindo uma ansiedade de fundo que nenhuma distração elimina completamente. A sociedade de hiperconsumo em que vivemos é extraordinariamente eficiente em oferecer distrações. Mas as distrações não resolvem a questão existencial, apenas a postergam. E a postergação tem um custo acumulado que aparece, mais cedo ou mais tarde, como vazio, como sensação de que algo essencial está faltando, mesmo quando tudo parece estar no lugar. Kierkegaard prescrevia o oposto da distração, a introspecção, o silêncio, a solidão intencional, não como punição ou isolamento, mas como o espaço onde você finalmente consegue ouvir o que estava sendo abafado pelo barulho. Nas tradições que estudo, da meditação budista ao exame de consciência da filosofia estoica, existe o mesmo entendimento. Sem espaço para reflexão, você continua reagindo no piloto automático. Continua sendo moldado pelas forças externas, sem ter clareza de que isso está acontecendo. A solidão intencional não cria a ansiedade. Ela deixa aparecer o que já estava lá, para que você possa finalmente olhar de frente. E quando você olha de frente, algo curioso acontece. A ansiedade não some, mas ela muda de qualidade. Deixa de ser uma força que te paralisa e passa a ser algo que você pode habitar, que pode te informar, mas que não te define. Essa distinção entre ser consumido pela ansiedade e aprender a viver com ela é toda a diferença entre uma vida contraída e uma vida que se expande na direção do que importa. Quero explorar algo que Kierkegaard tocou com precisão cirúrgica e que raramente aparece nas discussões contemporâneas sobre ansiedade e bem-estar. A relação entre autenticidade e a pressão de ser aprovado. Vivemos num momento histórico em que a aprovação externa
nunca esteve tão disponível, nem tão viciante. As redes sociais criaram uma estrutura onde é possível medir, em tempo real, quantas pessoas aprovam o que você pensa, o que você faz, como você vive. Isso não é neutro. Isso muda a estrutura da experiência subjetiva de uma forma que Kierkegaard não poderia ter previsto em detalhe, mas cujo mecanismo ele descreveu com clareza impressionante. Quando a busca por aprovação externa se torna o critério principal para as escolhas, algo fundamental vai se perdendo: a capacidade de se orientar a partir de dentro. Você começa a viver para a galeria, e a galeria nunca está satisfeita, porque os critérios mudam, os algoritmos mudam, as tendências mudam, e o que ontem gerava aprovação, hoje é irrelevante ou contraditório. O resultado é uma ansiedade que não cessa, porque não tem objeto fixo. Você não sabe exatamente do que está com medo, porque o que você está tentando proteger, a aprovação, é uma entidade fluida, externa, que não pode ser controlada por mais esforço que você coloque. Kierkegaard chamaria isso de perda do si mesmo na multidão. A capacidade de se dissolver no coletivo, de adotar as opiniões e os gostos e os medos do grupo como se fossem seus, de nunca ter que se perguntar o que você genuinamente quer, porque você está sempre reagindo ao que os outros querem de você. E o antídoto que ele propunha não era simples. Não era desconecte-se das redes. Isso seria uma resposta de século XIX para um problema de século XIX. Era algo mais profundo. O desenvolvimento de uma interioridade robusta. Uma relação com si mesmo que seja densa o suficiente para que a aprovação externa se torne uma informação, não uma necessidade. Isso não se constrói de um dia para o outro. Constrói-se exatamente nos momentos em que você faz uma escolha que sabe ser sua, mesmo sem garantia de aprovação. Quando você sustenta uma posição que não é popular, porque ela corresponde ao que você genuinamente pensa. Quando você recusa uma oportunidade que parece boa no papel, mas que não ressoa com o que você quer construir. Cada uma dessas escolhas, pequena que seja, vai fortalecendo aquilo que Kierkegaard considerava o núcleo da vida autêntica, a capacidade de ser o autor de si mesmo em vez de ser o produto das expectativas alheias. Kierkegaard viveu uma vida curta, intensa e profundamente solitária. Morreu com pouco mais de 40 anos, depois de uma trajetória marcada por conflitos com a igreja, com a imprensa e com a academia. Não era um homem fácil, não buscava conforto, buscava verdade e acreditava que a verdade, quando encontrada de verdade, nunca é completamente confortável. Mas o que ele deixou é algo raro na história do pensamento humano. Uma filosofia que não te diz o que pensar, mas que te força a te perguntar quem você está sendo. Se as escolhas que você está fazendo são genuinamente suas. Se você está vivendo a partir de dentro ou sendo vivido de fora. Não existe resposta fácil para essas perguntas. Kierkegaard não ofereceria uma, mesmo que pudesse. Mas a pergunta em si, essa ele considerava o início de tudo. A ansiedade que você sente diante das escolhas que importam não é sua inimiga. É o sinal de que você ainda está vivo para o que está em jogo, de que você ainda tem a liberdade de escolher. Não existe momento perfeito para fazer a escolha que você sabe que precisa fazer. A incerteza não vai desaparecer primeiro para só então liberar a sua ação. A vida não funciona assim, e Kierkegaard sabia disso melhor do que ninguém. O que ele propunha era diferente. Mova-se na direção do que tem significado genuíno para você,
mesmo com a ansiedade no peito. Não apesar dela, com ela. Porque é precisamente nesse movimento, livre, incerto, responsável, que você se torna quem você é. A questão é o que você vai fazer com ela. Há também uma dimensão prática nessa filosofia que muitas vezes se perde quando Kierkegaard é lido apenas como pensador abstrato. Ele acreditava que a introspecção honesta, aquela que realmente vai fundo, que não se contenta com as respostas fáceis, que suporta o desconforto de descobrir algo que você não queria saber sobre si mesmo, é o primeiro passo de qualquer transformação real. Não como exercício narcísico, não como obsessão com si mesmo, mas como condição para agir com integridade. Sem esse autoconhecimento, você age no escuro. Reage a partir de medos que não identificou, de crenças que nunca examinou, de padrões que absorveu sem escolher. E a ação que vem desse lugar, por mais ocupada e produtiva que pareça, tem uma qualidade de automatismo que, tarde ou cedo, produz a sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa.